tudo bem? Nós estamos aqui no nosso segundo encontro da disciplina de Alterações na Aprendizagem em Neurociências e eu sou a professora doutora Nelly Narciso de Souza. Nesta unidade, nós apresentaremos os conceitos de dificuldades e transtornos de aprendizagem. Você encontrará aspectos gerais para identificar e diferenciar dificuldades e transtornos de aprendizagem. Bom, quando falamos de alterações na aprendizagem, existe uma gama de condições que podem gerar tais alterações. Neste módulo, ou nesta unidade, nós fizemos uma escolha e trabalharei apenas dois conceitos, deixando alguns outros para o terceiro encontro. Neste momento, nós trabalharemos um pouco do conceito de dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem. Essas duas palavras, elas podem parecer inicialmente que querem dizer a mesma coisa, a mesma condição, mas não, são situações bastante diferenciadas entre si. Mas, em qualquer situação de alteração da aprendizagem, o que eu devo olhar? Primeiro, nós olhamos os contextos onde o nosso estudante está inserido. Os contextos mais próximos são os mais relevantes para identificarmos quais são as origens, ou quais são as condições que geram as alterações de aprendizagem. Então, num primeiro momento, nós olhamos para o contexto escolar, entendendo que essas alterações, elas vão aparecer de forma muito mais contundente neste contexto. Nós também procuramos investigar e observar com bastante atenção e cuidado o contexto familiar, porque muitas das alterações de aprendizagem são identificáveis ou elas aparecem desde muito cedo, em algumas situações, antes mesmo da criança ir até a escola, né, ser inserida no contexto escolar. E, num terceiro momento, nós buscamos investigar as condições da criança, condições orgânicas, condições de desenvolvimento, condições neurobiológicas. Como eu falei, nós vamos trabalhar com dois grandes conceitos. O primeiro é dificuldades de aprendizagem. E como você já deve ter lido lá na nossa unidade teórica, você já sabe que há grandes diferenças entre dificuldades e transtornos. As dificuldades de aprendizagem normalmente designam condições transitórias, situações que são mais ou menos facilmente resolvíveis. Elas normalmente estão relacionadas a questões externas à criança, ao estudante, normalmente relacionadas ao contexto em que a criança está inserida. Quais contextos? Escolar e familiar. E essas dificuldades, elas não têm implicações neurológicas. Então, vamos lá. Se é transitório, significa que, com pouco apoio e com algumas adequações, nós conseguimos resolver essas situações de dificuldades. Quando eu digo que estão relacionadas ao contexto, eu estou dizendo que pode estar relacionado, por exemplo, ao método que é utilizado pela escola, à própria condição de segurança da escola, aos materiais escolares da criança, ao lugar onde ela está sentada. Eu posso estar percebendo que ela não consegue progredir em sua aprendizagem porque ela não tem vínculo com a sua professora ou seu professor, ou porque ela é nova dentro da escola, portanto, ela ainda não sabe muito bem como lidar com os desafios desse contexto novo. Ok? Quando eu digo relacionados ao contexto familiar, eu estou falando que podem surgir dificuldades de aprendizagem, ou seja, a criança não progride em sua aprendizagem, porque nós temos uma situação de alienação parental, ou porque nós temos uma situação de divórcio entre os pais, ou porque nós temos uma situação em que a criança perdeu um ente querido, ou qualquer outra situação que com o tempo e às vezes com psicoterapia, né, uma conversa, uma atenção um pouco maior, essa criança ela vai conseguindo elaborar essa situação e vencer esses obstáculos transitórios e dar sequência à fluidez em sua aprendizagem. Quando eu digo que não tem implicações neurológicas, eu estou dizendo que não há nenhuma condição neurobiológica que justifique ela não progredir em seu processo de aprendizagem, de aprender a ler, escrever e calcular. Ok? Então, não significa que as dificuldades de aprendizagem elas sejam muito mais simples de serem resolvidas. É importante destacar que elas são transitórias, mas merecem tanta atenção quanto
uma outra condição um pouco mais complexa. Por que nós dizemos isso? Porque as dificuldades de aprendizagem, muito embora tenham um caráter transitório, e inicialmente nós pensemos e consideremos que sejam mais fáceis de serem resolvidas, se não forem resolvidas adequadamente, elas podem gerar uma espécie de cascata de problemas de aprendizagem, né? Causando evasão escolar, causando outras condições emocionais, afetivas, né, psíquicas para a criança. Como eu falei, eram dois conceitos. O outro conceito que nós tratamos nessa unidade é o de transtornos de aprendizagem. Como que se diferenciam, né? O transtorno de aprendizagem, ele é uma condição mais constante. Então, é uma alteração de aprendizagem mais constante que o conceito anterior. O contexto familiar e o contexto escolar podem agravar a condição de alteração na aprendizagem. E necessariamente essa condição tem implicações neurobiológicas. Quando eu digo que é mais constante, significa que a criança ela dá sinais de alteração no seu aprender desde muito cedo, e ela dá em todos os contextos onde ela está. Ela dá o tempo todo, né? Quando ela está diante de uma situação de aprendizagem, aquela dificuldade de atenção, aquela dificuldade de compreensão aparece, tá? E ela não está vinculada a uma determinada condição emocional, né? Muito embora o contexto possa agravar esta condição, ou seja, eu posso ter ali uma alteração na leitura e na escrita, uma dificuldade de fazer uma discriminação entre letra e número, por exemplo, mas se os meus familiares eles não me ajudam numa rotina de estudo, isso vai agravando, vai piorando, né? Se dentro da escola eu não tenho um professor atento, uma equipe pedagógica atenta, os meus sintomas, os meus sinais vão piorando. E aí eu vou criando cada vez mais lacunas na minha aprendizagem, né? E quando eu digo que os transtornos da aprendizagem têm implicações neurológicas, eu estou reforçando a seguinte condição. O ambiente vai ser reorganizado para ajudar o estudante a dar conta, né, de progredir em sua aprendizagem, mas eu preciso entender que não é uma questão de preguiça, não é uma questão de má vontade, não é uma questão só de falta de vínculo com o processo de ensino-aprendizagem, falta de vínculo da criança com seu professor, com a sua escola. Não é isso. É uma condição que precisa de diferentes apoios, geralmente apoios psicopedagógicos ou neuropsicopedagógicos. No caso dos transtornos de aprendizagem, nós temos 3 grandes conjuntos. Um primeiro conjunto seria um transtorno relacionado à leitura, um outro transtorno relacionado à escrita e um terceiro transtorno relacionado à matemática. Nesses 3 casos, os transtornos de aprendizagem, ou também como são conhecidos como transtornos específicos de aprendizagem, eles envolvem diferentes áreas neurológicas. Áreas relacionadas, claro, à aquisição de leitura e escrita e áreas relacionadas ao raciocínio lógico-matemático. Como tem a ver com o cérebro, é fundamental destacar que estes estudantes, quando diagnosticados adequadamente por uma equipe multidisciplinar, vão precisar de estímulos também adequados. E pensando no quesito plasticidade neurológica, é fundamental lembrar que quanto antes essa família e essa criança tiverem esse diagnóstico, mais cedo se começam as intervenções necessárias, né? E justamente pelo cérebro ser plástico e muito mais plástico na infância, as chances de uma reorganização cognitiva e, claro, da progressão, né, de termos sucesso na progressão da aprendizagem é muito maior, quanto mais cedo fizermos as intervenções. Em resumo, a Silvia Ciasca, ela tem vários materiais sobre psicopedagogia e neuropsicopedagogia. E ela, em um de seus textos, ela aponta 3 níveis básicos, fundamentais, para olharmos as alterações de aprendizagem e tentarmos entender se são dificuldades mais transitórias ou dificuldades de cunho neurobiológico. Quais são esses 3 níveis básicos? O primeiro nível é composto pelas funções psicodinâmicas, ou seja,
implica na integridade psíquica e emocional do sujeito. A criança precisa estar bem consigo e com o mundo para aprender. Todos nós somos assim. O segundo conjunto de nível, né, o segundo conjunto de funções, ou o segundo nível que deve estar íntegro, são as funções do sistema nervoso periférico. Deve haver integridade sensorial. Esta criança ou esse estudante deve estar ouvindo adequadamente, enxergando adequadamente. Essa pessoa não deve ter nenhum tipo de alteração sensorial que possa alterar a forma como ela apreende, compreende e interage no mundo. E o terceiro conjunto de funções seria as funções do sistema nervoso central propriamente. Sendo o cérebro a base do aprender, é imprescindível que a capacidade de armazenamento, memória, processamento e elaboração de informações esteja íntegro. No caso, as dificuldades de aprendizagem estão mais relacionadas às funções psicodinâmicas. Se a criança tem uma dificuldade visual e começa a utilizar óculos, e isso resolve sua dificuldade de aprendizagem, então continuamos, ela só tem uma dificuldade de aprendizagem, tá? Agora, se a alteração visual dela é de tal ponto que mesmo usando óculos, ela ainda precisa de algum outro tipo de apoio, então ela entra num outro conjunto de alterações da aprendizagem que nós veremos na terceira unidade, ok? Os transtornos de aprendizagem, eles estão inseridos dentro do terceiro conjunto de funções, as funções do sistema nervoso central. Porque os transtornos de leitura, escrita e raciocínio lógico-matemático, eles estão relacionados a funções cognitivas, às funções corticais do cérebro, não é? Em especial ao que a gente fala de segundas unidades funcionais, que são o conjunto de estruturas cerebrais que dão conta do processamento e da elaboração de informações, ok? Bom, nesta unidade, nós vimos, então, de uma maneira bastante breve, esses dois conceitos, dificuldade de aprendizagem, transtornos de aprendizagem. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Espero também que vocês gostem deste conteúdo, desta temática e busquem ler mais. Na unidade teórica, nós temos várias indicações de sites, de materiais de apoio. Aproveitem, leiam, se aprofundem. Esta temática é super interessante e extremamente útil para todo e qualquer educador. Até o próximo encontro, bons estudos. Até lá!